Bom dia. Vamos falar agora nesse sexto vídeo, sobre dois assuntos que eu acho importante também. O primeiro deles é sobre a transferência temporária. E o segundo eu queria falar sobre justificativa. Bom, sobre a transferência temporária, existem várias formas de transferência temporária disponibilizadas, ou que foram disponibilizados, os prazos já passaram para essa eleição. Tem aquela do militar, né? Tem aquela do eleitor que pode, ser transferido da sessão que ele está para uma determinada sessão que facilite para ele votar, por exemplo, quando ele é mesário. A questão do militar, por exemplo, ele na eleição ele pode estar trabalhando numa região onde tem uma sessão mais próxima, e aí ele pode fazer essa transferência, ele pode solicitar, ele não, né? O comando pode solicitar, no caso aí, a transferência temporária para ele votar ali próximo de onde ele está trabalhando. Então, relativo a mesário, por exemplo, a gente até procedeu a algumas transferências temporárias, para que esses mesários votem aonde eles estão trabalhando. Inclusive também para os apoios logísticos. A gente transferiu vários de vocês para que vocês votem no colégio onde vocês vão trabalhar. Tá? Inclusive, depois a gente precisa fazer para assinar o requerimento, né? E assim, tem também a transferência, para a gente colocar eleitores que estão, por exemplo, no presídio, para que eles consigam votar dentro de uma sessão eleitoral instalada dentro do presídio. Isso são presos que ainda são presos temporários, não são presos com trânsito de condenação, transitado de julgado, tá? Mas assim, a transferência temporária basicamente é aquela transferência em que é feita para aquela eleição apenas, entendeu? Então, a pessoa vota numa determinada sessão, num determinado local de votação, e por algum motivo, seja por trabalho ou outros quaisquer, né, ele solicita essa transferência para votar num outro local próximo da onde ele vai estar na eleição. Então a gente fez isso, como eu falei, para o mesário, a gente fez isso para o apoio, a gente fez isso para o preso provisório, militares, né? Mas além disso, nessa eleição em especial, houve também uma outra transferência temporária, que a gente chama de ofício, que ela ocorreu no sentido de adequar a nossa situação à realidade de urnas que nós estamos nessa eleição. Por vários motivos, nós estamos com um quantitativo de urna menor, então a gente precisou, dentro dos nossos locais de votação, reduzir algumas sessões. Então, assim, a título de exemplo, então você tem um colégio lá, por exemplo, que tem 10 sessões eleitorais, e 2 dessas sessões eleitorais, por exemplo, elas foram extintas nessa eleição. Então, como exemplo, de 1 a 10, então a sessão 9 e 10 ela foi extinta. E esses eleitores que estão nessas 2 sessões, eles foram distribuídos, por exemplo, para as 8 sessões que vão permanecer naquele colégio. Por exemplo, ela pode ser distribuída para 6, mas normalmente essa distribuição se dá dentro desse colégio, do próprio local de votação, entendeu? Isso está acontecendo em praticamente quase todos os locais de votação. Então, sempre vai ter sessões nesta eleição que foram momentaneamente extintas e os eleitores distribuídos entre as demais sessões dentro daquele local de votação. Provavelmente no local em que vocês vão trabalhar vai ocorrer
essa transferência temporária de ofício, ou seja, para essa eleição, tanto para o primeiro quanto para o segundo turno, aqueles eleitores vão estar distribuídos em outra sessão. E aí o que nós temos como consequência disso? O eleitor, quando chegar para vamos dizer, efetuar o seu voto, na verdade, ele vai ter se ele tiver o título do tipo papel, cédula, ele vai estar lá que ele vota, por exemplo, na seção 10. Só que essa seção 10, os eleitores delas foram distribuídos em várias outras sessões. E aí vai caber a nós, apoio, né, a orientar esse eleitor para que ele se dirija à sessão para a qual ele foi distribuído. Está entendendo? Então, há várias fontes para a gente dar essa informação. A gente vai disponibilizar umas listas de eleitores, né? O próprio e-título que a gente acabou de falar, ele já vai trazer essa sessão atualizada. Então, se o eleitor tiver um e-título, você já pode pedir para que ele consulte no próprio smartphone dele e ele já vai saber onde é que vai ser essa sessão onde ele vai votar. Mais uma vez, esse tipo de transferência temporária, ele é só para essa eleição, tá? Na eleição seguinte, o eleitor vai votar naquela mesma sessão em que ele já estava, onde ele já está cadastrado. Então, assim, isso é um evento temporário, mas é para essa eleição e ele vai acontecer. Então, assim, quase todos os locais de votação vão ter esse, vamos dizer assim, esse fenômeno, né? Ou seja, vai ter uma ou duas ou três, dependendo do tamanho do local de votação, do número de sessões, vai haver uma, duas ou três sessões que foram distribuídas para outras sessões ali mesmo. E aí vai caber ao apoio fazer essa orientação, mediante listas que a gente vai enviar para vocês, né? E aí vocês vão ter que ter uma organização, né? No sentido de ficar algumas pessoas consultando essas listas, né? E outras fazendo triagem, para tentar fazer com que esse eleitor que pertence a uma dessas sessões distribuídas, ele seja encaminhado de forma organizada e rápida à sessão em que ele efetivamente vai votar nessa eleição, tá? Então, isso é uma coisa que vai acontecer nessa eleição e que vocês, juntamente com a direção, a gestão do colégio, devem se organizar para fazer como é que eu vou dizer, esse encaminhamento desse eleitor com eficiência, com tranquilidade e com organização. Esse é um ponto que eu queria falar sobre as transferências temporárias. Existe um segundo ponto que eu queria falar sobre a justificativa nas eleições desse ano. Bom, a justificativa nas eleições deste ano, o que vai acontecer? Por conta da pandemia, dessa questão de, mais uma vez, a gente tentar diminuir a aglomeração nos locais de votação. Então, assim, o TSE previu, vamos dizer assim, a desativação de uma sessão específica para o eleitor se justificar. Esse ano não vai haver uma sessão específica lá, onde o eleitor vai se encaminhar ao local somente para se justificar. Então, porque ele quer tirar essas filas lá do colégio. Então, muitas vezes, na sessão de justificativa, é muito comum ocorrer aquelas filas de pessoas que vêm de vários outros lugares e que elas não estão no seu domicílio eleitoral e, portanto, elas se dirigem àquele local mais próximo para se justificarem ali. Bom, esse ano, o TSE, mais uma vez, aí nós vamos recorrer novamente ao e-título, previu no e-título, nesse aplicativo poderoso, como eu falei, a possibilidade para aquele eleitor que não está no seu domicílio eleitoral, ou seja,
está no município onde ele vota, ele pode se justificar através do próprio aplicativo. Vai ter lá um campo para ele marcar, vamos dizer, inserir a sua justificativa por não estar naquele momento lá no seu município, no seu domicílio eleitoral. Então ele vai fazer isso no dia. Esse campo ele vai estar habilitado no dia, tá? Porque qualquer outro tipo de justificativa que ele tenha que fazer, que não seja essa de não estar no seu domicílio eleitoral no dia da votação, aí ele vai ter prazo, por exemplo, 60 dias para ele se dirigir ao cartório, para, enfim, apresentar lá os documentos que, enfim, comprovam que ele não pôde se justificar naquele dia. Está também aí desenvolvimento, alguma coisa no sentido de que ele vai poder fazer isso talvez no próprio e-título, mas ainda não está bem definido, né? Mas está em desenvolvimento isso. Mas tem uma questão, e aquelas pessoas que não têm o smartphone ou não têm um certo esclarecimento, que chegam lá no colégio para fazer essa justificativa, como é que nós vamos encaminhar ele? Se ele tem o smartphone, o ideal é a gente orientar que ele já faça a justificativa por ali. Se ele não tiver ali o aplicativo e-título no celular, que a gente pode orientar que ele baixe esse aplicativo e faça a justificativa. Agora, aquelas pessoas menos esclarecidas, que não têm, como é que nós vamos fazer? Essas pessoas elas vão ter como se justificar em qualquer uma das sessões de votação, né? Os mesários vão ser orientados para, caso chegue na sessão um eleitor que venha para se justificar, que ele insira lá o título, né? Para registrar a justificativa dele naquela sessão. É muito simples. O mesário vai digitar o título e lá no microterminal mesmo do eleitor vai constar a informação que aquele eleitor não pertence àquela sessão, e aí a pergunta se é uma justificativa. Se o mesário confirmar, ele vai pedir lá o ano de nascimento do eleitor, que digitado e dado um confirma, aí ele vai dizer, ó, está justificado, ok? Esse procedimento, vamos dizer, essa inserção da justificativa na urna de votação é muito simples e rápido. Agora, um problema que talvez nós tenhamos é que o eleitor que quer se justificar, que vai fazer por esse meio que não é pelo e-título, ele vai ter que preencher o formuláriozinho, né? Que é aquele formuláriozinho de requerimento de justificativa. Então, o que a gente sugere? Que a direção, juntamente com os apoios, prevejam aí uma mesinha, um local, onde possa 1, 2, dependendo da quantidade de pessoas que estejam nessa condição de menos esclarecimento ou com mais dificuldade, para que nessa mesinha essas pessoas ajudem para que eles preencham lá o formulário de requerimento e depois levem a uma sessão que esteja vazia, por exemplo, entendeu? Então, isso também vai ser uma função que vocês, em coordenação com a gestão do colégio, vão como é que eu vou dizer, vão dar uma solução, tá certo? Então, só recapitulando, a ideia é que o eleitor se justifique pelo aplicativo e-título, né? Então, nós temos que trabalhar no sentido de orientar para que esses eleitores que queiram se justificar o façam através do aplicativo, se eles estiverem na fila lá, para a gente tentar tirar esse pessoal dos locais de votação, tirar eles do colégio. Todavia, aqueles eleitores com mais dificuldade, menos esclarecimento, que não tenham lá o aplicativo e que
não tem o smartphone, que tenha dificuldade nessa parte digital, eles poderão se justificar através de uma sessão mediante o preenchimento desse requerimento, que a gente recomenda que tenha um pessoal para ajudar, porque normalmente esse pessoal eles têm uma certa dificuldade nessa questão do preenchimento, seja pelo, como é que eu vou dizer, pela escolaridade ou outras questões relativas a isso. Basicamente é isso que eu quero falar.